Olá, muito boa tarde. Hoje é segunda-feira, dia 4 de abril, está começando mais um Diário Legislativo. No nosso jornal, você é informado dos principais assuntos em discussão na Câmara e na cidade de São José dos Campos. E veja agora os destaques desta edição. Epidemia de dengue preocupa a Câmara Municipal. Conheça os principais sintomas da doença. Vereadores se reúnem com professores da cidade para discutir proposta de flexibilização da carga horária da classe. Atentos ao prazo estipulado pela NTT para envio de sugestões de melhorias na Dutra, Câmara cobra obras no trecho da rodovia que passa por São José. E em tempo de crise, vamos falar de empreendedorismo. Será que montar um negócio pode ser uma alternativa para o mercado em recessão? Seja muito bem-vindo, o Diário Legislativo está no ar. São José dos Campos declarou epidemia de dengue. A notícia deixou os vereadores da Câmara em alerta e o Legislativo tem cobrado ações do poder público para conter o avanço do número de casos. Nessa situação, toda a informação é importante, sobre a doença. Por isso, você acompanha na reportagem um panorama dos sintomas da dengue e também da zika e chikungunya, que são transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti. São José dos Campos enfrenta uma epidemia de dengue com mais de 660 casos confirmados. A dengue é uma das 4 doenças transmitidas pelo Aedes aegypti. A picada do mosquito também pode causar zika, chikungunya e febre amarela. Os sintomas da dengue são febre alta, dor de cabeça, cansaço e dores musculares nos olhos e nas articulações. A zika é mais branda. Apenas uma em 4 pessoas infectadas manifesta sintomas, na maioria das vezes identificados por manchas vermelhas pelo corpo com coceira. Já no caso da chikungunya, o principal sintoma são as dores nas articulações. Os sintomas são muito semelhantes, tanto da dengue, quanto da chikungunya, quanto da zika. A zika é uma doença mais branda do que das outras, então ela pode não ter febre, a pessoa logo no começo já tem quadro mais de manchas vermelhas pelo corpo, e esses sintomas duram de 3 a 7 dias, e não são sintomas assim que a pessoa fica muito prostrada, com muita dor, diferente da dengue e do chikungunya, que pode dar uma dor maior, A maneira de prevenir as doenças é a mesma, impedindo a proliferação das larvas do mosquito. Para eliminar os criadouros, é preciso acabar com garrafas, sacos plásticos e pneus expostos à chuva, além de tampar recipientes que acumulam água, como caixa d'água e piscina. A população tem que ser responsável, tem que, direcionar. Nós temos o IPEVs, nós temos locais certos para cada lixo, E para que jogar no meio do mato, porque é mais fácil. A dona Violeta, que é moradora da Zona Norte, denunciou um local suspeito de ter criadouros perto de casa. Tinha pneu com água de chuva, muita coisa jogada lá dentro. Cuida, porque a dengue está pegando. Professores de São José dos Campos visitaram a Câmara Municipal em busca de apoio dos vereadores. Em reunião aqui no Legislativo, a classe apontou a necessidade de se discutir uma proposta que pretende flexibilizar a carga horária destinada para o planejamento das aulas. Um grupo de professores da Rede Municipal de Ensino solicitou aos vereadores rapidez na votação do projeto de lei complementar que altera a carga horária máxima que pode ser feita pelos docentes. A alteração permitirá que eles acumulem no máximo 78 horas aulas nas 2 jornadas, permitindo flexibilidade no planejamento das aulas, com a possibilidade de fazer o horário de trabalho coletivo, o HTC, em período noturno. A portaria no início do ano que regulamentava o HTC noturno. E nessa portaria a gente poderia fazer até 76 horas acumulando cargo. No nosso caso, seriam os professores do Estado que acumulam também na Prefeitura. Acontece que, observando a documentação, viu-se que a gente ultrapassou esse horário, 78 horas, E como o Estado ele já autoriza o nosso acúmulo, e já há 2 anos isso, nós conversamos na Secretaria de Educação se havia possibilidade de alterar isso e também ficar em consonância com a lei estadual. O projeto foi lido e incluído na pauta na 16ª sessão ordinária e encaminhado para análise das comissões. As comissões podem propor emendas até o dia 7 de abril. Depois deste prazo, a proposta poderá ser votada pelos vereadores. Todos se comprometeram a abrir mão do prazo de emenda e tão logo a pauta seja destravada, seja
deixe de estar sobrestada, né, ele vai ser colocado em votação. Como você acompanhou aqui no Diário, a NTT, a Agência Nacional de Transporte Terrestre, está recolhendo sugestões da população sobre possíveis melhorias na rodovia Dutra. Inclusive, 2 audiências devem ser realizadas sobre o assunto. A notícia gerou debates entre os vereadores da Câmara, que apontaram a necessidade da realização de uma série de obras para a rodovia. Veja na reportagem. Após a abertura de prazo pela Agência Nacional de Transportes Terrestres para a consulta popular sobre o plano de investimentos na rodovia Presidente Dutra, os vereadores de São José pretendem encaminhar uma série de sugestões de obras no trecho da rodovia em São José dos Campos. Na cidade, a Via Dutra possui cerca de 22 quilômetros. Em estudo técnico, a NTT enumerou 29 pontos críticos que precisam de investimentos e adequações ao longo dos 402 quilômetros da rodovia. Somente 2 pontos em São José foram apontados como prioritários para investimento. A construção de 2 marginais entre os quilômetros 154 em frente a Johnson e 158 até a divisa com Jacareí e outro entre os quilômetros 145 e 147. Se tratando de São José, eu acho que ainda vai ter necessidade de alguns outros pontos para completar as marginais ou pista lateral, como queiram, entre São José e Jacareí. Porque essa proposta já era inicial quando do início da concessão, né? E até hoje não está completa. Estão fazendo trechos durante todo esse tempo da concessão, trechos parciais. Ainda não se resolve a questão do fluxo. De acordo com os parlamentares, as obras são insuficientes para atender a cidade. É importante que se faça a ligação da Johnson até Jacareí. É muito importante isso. Parabéns. Agora, por outro lado, não se esqueça, o volume de dinheiro que São José contribui com essa nação. Então, é preciso que a nova Dutra ela enxergue São José de forma melhor. Outra coisa, não só a nova Dutra, que o governo, né, o governo do PT federal, né, passe a cobrar da nova Dutra. Os vereadores citaram ainda outros trechos problemáticos na rodovia. Que a região leste está confinada. Qualquer acidente que tenha na Dutra, vai tudo cair na Estrada Velha. A Estrada Velha está em estado de calamidade pública por falta de manutenção da prefeitura e foi esquecida nesse trecho, minimamente do Eugênio de Melo até o viaduto da Vista Verde. Que é importante esse sentido também, Caçapava, o problema que a gente sofre hoje lá no Santo Inês, com uma só ponte, porque lá não é um viaduto, é uma ponte. Então é importante que a população entre nessa reivindicação, não vamos falar uma briga, nessa luta para a cidade. Porque senão vai ser beneficiado só o lado sul da cidade. E mais uma vez, a Zona Leste vai ficar sem essas obras. A população também pode encaminhar sugestões de obras para a rodovia Dutra através do site da NTT, www.antt.gov.br, até o dia 22 de abril. E a crise tem deixado muita gente preocupada. E será que apostar em abrir o próprio negócio pode ser uma alternativa para o mau momento da economia? Isso a gente vai saber já já no quadro Seu Emprego. É no próximo bloco. Olá, estamos de volta com o Diário Legislativo. O empreendedorismo sempre foi considerado uma alternativa para driblar as dificuldades do mercado de trabalho, né? Ainda mais agora, nessa época de crise. Mas como garantir o sucesso de uma empresa e quais os primeiros passos para abrir um negócio? Esse é o assunto do nosso quadro Seu Emprego de hoje. Se você pensa em montar uma empresa, fique de olho. Nessa época de crise, muitos brasileiros têm tentado se virar como podem para tentar amenizar os reflexos causados pela falta de emprego. E uma das alternativas pode estar no empreendedorismo. Já que o mercado está fechando as portas, abrir o próprio negócio pode ser uma opção. Raíza é engenheira civil, mas resolveu abrir um pet shop móvel há 5 meses. Começou a crise, né? As coisas não estavam muito boas e eu também não estava me sentindo realizada naquilo que eu estava fazendo.
Então eu pensei em abrir o meu próprio negócio. Meu medo principalmente foi não ter a demanda, ficar com o ponto para pagar as despesas e eu não conseguir fazer nada, entendeu? Com o Pet Shop Móvel eu consigo ir nos locais que as pessoas estão, além da facilidade com os animais, que eles não precisam ter contato com os outros bichos, estaciona ali na porta, atende ele e sai. Mas ninguém se torna empreendedor da noite para o dia, né? Tem que ter planejamento para garantir o futuro da empresa. E quem pode ajudar a pessoa a tirar essa ideia do papel é o Sebrae aqui de São José dos Campos. Por isso que nós conversamos com o Rodrigo Matos, gerente do Sebrae aqui de São José, que vai dar dicas para quem tem interesse em abrir o próprio negócio. Rodrigo, com a crise, tem aumentado a procura por aconselhamento no Sebrae? Sim, a procura aumentou substancialmente, principalmente das pessoas que desejam abrir seu próprio negócio e os empresários também que desejam aperfeiçoar. Então, a gente está aqui com um volume de 40, 50 pessoas dia, tanto em palestra quanto no nosso atendimento, muito reflexo dessa crise atual. E abrir uma empresa é uma alternativa à crise? Está valendo investir nesse cenário econômico atual do país? Olha, o que a gente prega aqui no Sebrae, o que a gente aconselha é todo empreendedor, independente da crise ou não, que ele deva sempre, quando pensar em abrir qualquer atividade, a elaborar o que a gente chama aqui de plano de negócio. Tá certo? O que é o plano de negócio? É um documento onde ele registra nesse documento as ideias que ele tem desse negócio. No âmbito do marketing, então, como é que seria esse negócio? Que ponto que seria? Que bairro que seria? Seria um negócio físico? Seria um negócio virtual? Não é? Qual a forma dele fazer a propaganda desse negócio? Quem é o público-alvo que vai consumir os seus produtos ou os seus serviços? Enfim, isso na temática de marketing. Depois ele vai exercitar a temática financeira, ou seja, quanto custa para abrir, qual é a viabilidade de se montar essa empresa, se ele vai ter funcionário, se não vai ter funcionário, quais são os custos fixos. Enfim, é uma série de exercícios sobre gestão que ele faz antes de abrir o seu negócio. E esse documento que vai sinalizar para ele se ele está no caminho certo ou não. Quais as dúvidas são as mais comuns das pessoas que procuram o Sebrae? A ideia, são várias dúvidas. A pergunta principal é se aquela ideia dá dinheiro ou não, né? A pergunta que a gente tem recorrente. E a resposta é esse bate-papo que eu estou falando com você. O planejamento vai te dar essa resposta. Agora, quem quer empreender, qualquer atividade, mesmo o plano de negócio sinalizando uma boa ideia, uma boa viabilidade, corre risco, tá certo? Você tem um percentual de risco, que ele pode ser alto ou pode ser baixo. Se você planeja bastante antes de montar, tem um bom plano de negócio, esse risco vai diminuindo. Se você não planeja, esse risco vai aumentando, o risco de não dar certo. Agora, o risco sempre vai existir. Então, quem quer empreender tem que correr na veia dele esse sangue empreendedor, que corre risco. O que você tem que fazer é diminuir o risco. Quais são as vantagens que você vê como gerente, né, principalmente, de você ser um empreendedor? Olha, a gente sempre tem que fazer um paralelo, né, entre empreendedor e ser um funcionário CLT. Depende da ótica e tudo tem prós e contras. O empreendedor, o dono do próprio negócio, ele tem mais liberdade de colocar suas ideias, de a tua forma de gestão. Porém, tem um ditado que às vezes as pessoas se enganam, falam, eu vou ser empreendedor porque eu vou trabalhar menos. Isso é o principal erro. Normalmente o empreendedor trabalha mais do que o CLT, e muito mais. A média de trabalho é 10 a 12 horas por dia. Entendeu? Então, às vezes as pessoas falam, eu quero ser empreendedor para trabalhar menos, de forma nenhuma. Vamos dar alguns exemplos. Você quer montar uma padaria. A padaria começa a sua atividade às 4 horas da manhã. E a gente sugere que tem que ser um empreendedor que esteja lá no começo, junto com a sua equipe, com os padeiros, para abrir a empresa. E termina as suas atividades às 9 horas da noite. Então, esse é um exemplo, e aí você calcula a carga horária. Então, as pessoas têm que estarem cientes que quem quer empreender vai trabalhar muito. E essa geração Y, que a gente convive com ela diariamente, que é de jovens mais independentes, jovens mais autônomos, qual a relação deles com o empreendedorismo individual? Tem uma relação muito grande? Sim, sem dúvida. Essa geração ela nasceu dentro de uma cultura, né, de mais empreendedora, vamos dizer assim, que arrisca mais, né, que tem essa vontade de ter o seu próprio negócio. Então hoje a gente vê essa geração ligada ao movimento de startups, aos movimentos de tecnologia, principalmente aqui em São José dos Campos, né, que são movimentos de empresas que nascem dentro da própria faculdade, né, como pesquisa e depois tornam-se aí grandes empresários. O ponto de atenção é que mesmo sendo essa geração, isso não exclui eles de fazerem um bom plano de negócio. Né? O plano de negócio é o guia para qualquer pessoa que deseja empreender. Para finalizar, Rodrigo,
Quem se enquadra no MEI, que é o microempreendedor individual? O MEI é uma categoria jurídica de empresas que é aquela empresa que fatura até 60 mil ano. Então, quem tem uma ideia cujo faturamento gira até 60 mil ano pode aderir a essa figura empresarial. Pode ter até um empregado registrado, tá certo? E tem o principal benefício é que ele recolhe o imposto único e esse imposto já está incluso a sua aposentadoria, o seu recolhimento ao INSS. É uma boa legislação para quem está começando, principalmente pequenininho, é o que a gente sugere. E tem nota fiscal, tem CNPJ, ele pode adquirir empréstimos no banco, ele tem todas as vantagens de qualquer empresa legalizada, formalizada. Rodrigo, muito obrigado pelas suas informações, tá? O Seu Emprego vai ficando por aqui. Até a próxima. No próximo bloco você confere os destaques do esporte usiense no Giro Esportivo. E o fim de semana não foi nada bom para o esporte da cidade, hein? A Águia do Vale foi rebaixada da Série A3 do Paulista. É no próximo bloco, a gente volta já. Olá, estamos de volta com o Diário Legislativo. Você está à procura de emprego aqui em São José? Então fique atento às vagas disponíveis no Pátio da cidade, na nossa agenda de serviços. O PAT, posto de atendimento ao trabalhador de São José dos Campos, tem oportunidades de emprego para diversas áreas. As vagas disponíveis são para atendente de lanchonete, auxiliar de lavanderia, cabeleireiro, manicure, pintor de automóveis, técnico de refrigeração, telefonista e vendedor. Para se candidatar é fácil, é só comparecer ao PAT levando o RG, CPF, carteira de trabalho e o cartão cidadão. O PAT fica na Praça Afonso Pena, número 175, no centro. Vamos agora com a previsão do tempo para a tarde desta segunda e também para terça-feira. O tempo se mantém firme durante a tarde desta segunda e não deve chover. O calor continua na cidade e a máxima deve atingir 31 graus, mínima 19. A terça vai ser de sol com poucas nuvens no céu. As chances de chuva são pequenas, não passam de 5%. As temperaturas variam entre 18 e 30 graus. E a semana começa com uma péssima notícia para o esporte da cidade. A equipe da Águia do Vale foi rebaixada da Série A3 do Paulista e agora a cidade só tem uma única equipe disputando o campeonato no próximo ano. E ainda no fim de semana teve jogo para o futsal da cidade e também outros destaques. E agora a gente conversa com o repórter Daniel Melo. Daniel, muito boa tarde. Olá, muito boa tarde, Lucas Guerra. Boa tarde também ao telespectador da TV Câmara. E o São José Esporte Clube escreveu neste último domingo a pior página da sua história no futebol. A equipe foi rebaixada à 4ª divisão do Campeonato Paulista, a última do campeonato estadual. Isso mesmo vencendo por WO o Fernandópolis por 3-0, já que a equipe do Noroeste Paulista resolveu não vir a São José dos Campos por ter somente 7 jogadores no seu elenco. O São José estava fora da zona do rebaixamento com este resultado, mas dependia de outros 2 resultados. Um da Internacional de Limeira, que venceu por 2-1 a equipe do Primavera, e o São José dos Campos Futebol Clube, que perdia para a equipe do Nacional na capital até os 33 minutos do segundo tempo por 3-1, mas conseguiu a reação no final do jogo e escapou do rebaixamento, deixando o rebaixamento para o São José. Olhando a classificação final do Campeonato Paulista da Série A3, depois de 19 rodadas, o Flamengo foi o grande líder, seguido do Atibaia, Rio Preto, Sertãozinho, Matonense e São Carlos, Catando vence Nacional, os 8 que passam para o quadrangular decisivo. O São José dos Campos Futebol Clube, na próxima página você vê aí, é o 14º colocado, 23 pontos, escapou do rebaixamento, primeiro time fora da zona do rebaixamento, e o São José Esporte Clube, o 15º dos 6 que desceram para a Série B em 2017. Além da Águia do Vale, Itapirense, Guaratinguetá, Primavera, Fernandópolis e o Grêmio Barueri, olhe só, com menos 70 de saldo de gols, foram rebaixados para a Série B
do ano de 2017. Os torcedores prometem um protesto hoje à tarde no estádio Martins Pereira, pedindo a renúncia da diretoria. Vamos ver qual será o futuro da Águia do Vale. Falando de coisa boa, o São José Futsal foi no último final de semana, na última sexta-feira, a São Paulo, no ginásio do Corinthians, e arrancou um empate contra o Timão que é líder desta fase de classificação, nesta terceira rodada, e com o gol do Johnny, a equipe acabou empatando, mas segue atrás do Corinthians, que tem 4 jogos na competição. O São José volta a quadro no próximo dia 8, às 8 horas da noite, quando encara a equipe do Pompeia Futsal. Bem, essas são as informações do esporte desta segunda-feira. Eu volto amanhã aqui no Diário Legislativo. Até lá, Lucas. E o Diário Legislativo fica por aqui. A gente agradece a sua companhia. Tenha uma ótima tarde e até amanhã.